a página de número, nós vamos dar um salto, né? A página de número 26. 26. E aí, aquele combinado nosso, que vocês, como aluno, tendo o material em mãos, e aí os que não têm o material em mãos ficam excusados, né? Estão aí desculpados, né? Não tem, então não tem por que a gente exigir. Mas foi um lapso aí, né? Mas a maioria tem, então vocês tendo, isso é uma recomendação para todo o curso. Pegando material na mão, tem lá 6, 7, 8 aulas, divida o número de páginas e faça cada semana a leitura daquela quantidade de páginas, tá? Porque embora eu não tenho condição de estar aqui página a página lendo e explicando, a gente não tem tempo hábil para isso, mas aí você como aluno vai ter acesso a todo o conteúdo. Muita coisa, apenas a leitura já dá para compreender, né? Não precisa de uma explicação, nem às vezes uma investigação maior, só a leitura já vai contribuir para o conhecimento. Então façam isso, amados. Além disso, além de ler o material, que é o mínimo do mínimo que se espera de um aluno, mínimo do mínimo, ler Bíblia e ler o material didático. Isso é o mínimo, tá? É o mínimo do mínimo, é o básico. Além disso, se esforce para adquirir uma biblioteca ao longo do curso, adquirir os livros que a gente indica, não necessariamente o que a gente indica, mas relacionado àquela matéria que a gente está se propondo a estudar. Além disso, de comprar livros, né, ter o hábito de adquirir livros e lê-los também, claro. Procure ainda outros palestrantes, né, tem aí o YouTube, YouTube assim, é uma bênção, nas coisas boas, lógico, né, pra gente, Pai amado. O YouTube, ele tem aí muitos ensinadores, tá certo? E aí a gente já indicou lá no comecinho do curso, não sei se vocês lembram, mas não lembrando, não tendo anotado, André, quem você indica aí para que eu ouça também nessa matéria que a gente está se propondo a coisa? Não é para tu não, não é para tu não. É que você é alto, né? Eu não tenho. Tá perdoado, mas vai no PEX mais para que te aconteça coisa pior. Entendi. Não, eu sei, mano, claro. Obrigado, Mário. Obrigado, Deus te abençoe. Sempre prestativo, varão. Mas desliga esse trem. Mas aí, meus queridos, então façam isso, tá? Vamos nos dedicar ao estudo enquanto nós estamos no curso aqui, para que, acabando o curso, nós continuamos com esse hábito de sermos os investigadores da Bíblia, de sermos pessoas que estudam não só no período do curso. O curso não é o bastante, o curso não é tudo, o curso é uma porta de entrada para um estilo de vida, um hábito que todo cristão deveria ter, ou seja, interesse pelas Escrituras Sagradas, tá certo? Serem pessoas prudentes e que buscassem entender a sua fé, porque não é possível uma pessoa que ela abraça uma fé e ela não entende tudo isso. Eu me lembro há 18 anos atrás, aproximadamente 17 foi 2001, né? 17 anos atrás, trabalhava com um grupo de pessoas na prefeitura e entre essas pessoas tinha um rapaz da igreja católica do movimento carismático. Lembra o movimento surgindo? Padre Marcelo Rossi, aquela coisa toda, né? E aí, eu conversando com ele, eu comecei a explicar inclusive sobre esse movimento para ele. Ele falou: nossa, você entende mais, você sabe mais, você conhece mais da minha fé do que eu mesmo. Eu falei: então, cuidado onde você está pisando. Você não conhece, procura conhecer, procura estudar aquilo que você professa, né? Nem foi o cunho de evangelizar, só mostrei para ele, ó, a ala carismática do catolicismo acredita nisso. Então as pessoas precisam saber, né? Isso é prudência. A gente é incentivado a abraçar uma fé que não exige explicação nenhuma, que não precisa de investigação nenhuma. Amados, a fé cristã, ela tem documentalmente, eu estou falando, mais evidências do que qualquer outro movimento religioso no mundo da história humana. A Bíblia em si é o livro que a gente vai estudar bibliologia, alguma coisa assim. Porque eu não lembro, às vezes muda de títulos, né? Não sei se são esses os títulos, mas me parece que nós temos sim. Nós vamos estudar sobre as evidências desse livro. Esse livro, ele é digno de confiança,
Não é porque nós temos uma fé e essa fé é cega, não, nós temos evidências documentais, arqueológicas, históricas. A gente chama de evidências internas e externas, né? A própria Bíblia ela não se contradiz, já é um milagre por ser um conjunto de 66 livros e 40 autores e tal e tal. O que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, que a história da igreja, a história do povo de Deus, né, que é tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, ela está aí para as pessoas investigarem e elas têm evidências que não se contradizem. E nós precisamos, amados, defender a nossa fé. Aí está ali, inclusive, daqui 2 matérias. Apologética. Apologética é fundamental para que a gente possa estar defendendo a nossa fé, né? Expondo aquilo que a gente acredita, mas com argumentos razoáveis, ou seja, aquilo que pode ser entendido. A fé bíblica não é um salto no escuro, pelo contrário, é um salto em muitas coisas que a gente desconhece, mas com a convicção de quem está lá embaixo para nos amparar, de quem nos falou, salta, vem, sai do barco, pode andar sobre as águas. Então, amados, a história ela é fundamental para nós. Na aula que vem, que é a última aula, nós vamos traçar, eu vou tentar traçar para vocês, vou trazer a raiz genealógica das principais denominações que nós temos no mundo e na história a partir da Reforma, né? França, Suíça e Alemanha, se não me falha a memória. Desses 3 países saem essas principais denominações que nós temos hoje. Inclusive, esse último século passado, nós vamos tentar traçar também esses 100 anos de movimento no Brasil. Então a gente vai tentar, vou ver se eu faço essa façanha em uma aula, falar tudo isso aí. O que acontece? Então nós vamos entender inclusive as nossas denominações, de onde surgiram. Tem gente que não sabe. Você pega um assembleiano aí e perguntar quem foi Paulo Leivas Macalão, Emílio Conde, às vezes não sabe. Às vezes não sabe nem quem foi o Gunnar Wingren e o Daniel Berg. Olha que absurdo. Quer dizer, a pessoa pertence a uma instituição e ela não sabe das suas raízes, daqueles que principiaram, né? Então, se você pega uma pessoa que pertence a uma igreja, ela às vezes não conhece o estatuto da sua igreja, o que sua igreja acredita. As pessoas passam a ser membros sem averiguarem o que é necessário, porque quando você se torna membro de qualquer instituição, seja ela religiosa ou não, existe lá as cláusulas, não é isso? As cláusulas lá, quer dizer, você tem direitos e tem deveres, e aí depois não pode, porque você assinou lá. A gente tem lá, li e concordo. Eu pergunto, quem é que lê esses trem? Só os advogados. Não é? Não é verdade? A gente não lê, então a gente vai lá, mas nós deveríamos, a prudência, nós lemos aquilo, porque eu estou falando, eu concordo com tu, eu li, olha a declaração como os crentes mentem, irmão. Eu li e concordo com isso. Não, nem leu, e aí depois vai falar, não concordo, mas você assinou, você disse que concordava. Então a membresia, o que eu quero dizer com tudo isso, na verdade, é a necessidade da investigação, de conhecermos aquilo que a gente está dizendo que acredita, que participa. E a história, amados, é fundamental, e aí a gente vai entender por que nós somos chamados, por exemplo, de protestantes. Nós vamos ver hoje, né? Como que nós chegamos a ser o que nós somos hoje, com esse movimento, porque a igreja, ela é hoje, ela não nasceu assim. Ela não sempre foi assim. Esses credos, toda essa estrutura que existe hoje como movimento religioso cristão, isso teve um processo na história, né? E foi se construindo. Essas coisas são produções, ou é uma produção de uma construção na história de homens e mulheres de Deus que passaram e foram deixando então cada um a sua parcela de contribuição, e aí é isso que a gente é hoje, né? No ponto positivo e no ponto negativo. Então a gente precisa ter a clareza de tudo isso aí, tá bom? Então vamos lá, na verdade página 24 é o que eu quero começar a ler. Só vou ler aqui o primeiro e segundo parágrafo, depois... O título que está aí é a Reforma Protestante de Introdução? Não, aqui é a pré-reforma, capítulo 3, pré-reforma, página 24. Será que não é a mesma página? É mesmo. Certo. Eu pensei que ia começar aqui no capítulo. Não, a gente vai aqui do... Capítulo 3, né? Logo no capítulo 3 aqui. Isso, porque eu quero pontuar, não vou ter tempo não de falar esses outros pontos, não que não seja importante. Tudo aqui é bom ser lido, né? Mas aqui eu não tenho tempo, então eu preciso escolher aqui. É uma escolha para mim que é ruim, porque eu queria falar de tudo, mas não dá. Página 24, capítulo 3, a pré-reforma. Vamos ler aqui o primeiro e segundo parágrafo, que a gente pula depois para a página
de número 26, tá? A pré-reforma. A reforma tão esperada não viria sem que houvesse desbravadores que dessem suas vidas em sacrifício por causa de um ideal. Não algo filosófico ou idealista, mas sim o desejo que cada homem e cada mulher tivessem a oportunidade de se relacionar com seu Criador, sem ter que passar pelo controle rígido e fraudulento da Santa Igreja Romana. O contexto político em que a Europa se encontrava na Baixa Idade Média desenvolvia sentimentos nacionalistas em diversas regiões, ou seja, os governantes, os nobres e o povo estavam cansados de serem comandados e terem território nacional invadido e terras tomadas pela Igreja ou qualquer aliança político-religiosa. Toda a política econômica e social sofria influência externa. Esse sentimento estava presente em quase todos os grandes países da época, fazendo com que se iniciasse a preparação, o que para muitos países representava uma liberdade jamais experimentada. O que segue são os principais nomes do início da preparação daquilo que mudaria a história da Europa e do mundo. Então tenho aqui alguns nomes, eu não vou falar desses dois primeiros aqui, ou desses dois movimentos, né? A gente está falando aqui, amados, do século XI, século XII, tá? 1100 e alguma coisa. Então aqui começa já, e o interessante é assim, amados, não havia essa comunicação como há hoje. Então quem morava lá na Europa, morava na África, morava em outro continente, eles não tinham essas informações, um não se comunicava com o outro, tá bom? Porque a gente tem essa hoje, não, hoje existe uma aldeia global, hoje todo mundo tem informação sobre todos os lugares, simultaneamente, né? Um negócio impressionante. Então está acontecendo agora na China algo e eu estou vendo ao vivo lá. Se duvidar, nós temos informação em primeira mão antes que o próprio país tenha. Olha que coisa fantástica. Mas a gente precisa entender esse contexto para que a gente entenda que era Deus que estava fazendo esse movimento para que a igreja, que essa igreja mundial, que é chamada de católica, tinha se corrompido ao longo dos séculos, né? E houve, porque assim, amados, todo o movimento, todo o avivamento que houve na história, é Deus que principia isso. Isso não vem de homens, não é uma iniciativa humana. Isso é o próprio Espírito Santo que vai usando pessoas em vários lugares, em várias ocasiões, porque Deus é responsável pela sua igreja. É Deus que mantém a sua igreja pura, santa, imaculada, como a noiva a ser preparada para o seu noivo. Então é Deus que é responsável por essa igreja. Essa igreja não tem possibilidade de ter derrotas. Essa igreja não tem possibilidade de se desviar. Essa igreja não tem possibilidade de se perder. Tá certo? Eu estou falando de igreja de Cristo, comprada, remida, lavada pelo sangue do Cordeiro. Esta igreja, que a gente já percebeu que existe uma diferença e a gente precisa fazer uma dicotomia, uma divisão entre instituição religiosa e igreja de Cristo. Elas se confundem, é por isso que é muito difícil, tanto na cabeça quanto na fala, a gente conseguir dividir essas coisas, porque elas estão juntas, é o joio e o trigo, né? Crescendo junto. É aquilo que nem sempre a gente consegue distinguir tão facilmente. É só Deus mesmo que olha lá e vê, não, isso aqui é minha igreja, isso aqui não é minha igreja. Só Deus. Mas na ótica de Deus, só tem essa possibilidade, igreja dele e não igreja dele. Mas para nós é difícil discernir essas coisas, né? Mas a história vai nos mostrando que isso muito facilmente foi acontecendo em vários momentos da história, vários. E Deus sempre precisou interferir. A minha pergunta, amados, de retórica é: e hoje vocês acham que é diferente? E hoje vocês acham que não acontece também isso? E é por isso que vale a investigação do passado, para que a gente possa ter um critério de avaliar o presente, para que a gente tenha um futuro que Deus deseja. Tá? Então a gente percebe aqui que lá pelos anos 1100 e alguma coisa, já foi tendo um incômodo na vida de um ou de outro cristão que tinha expressão, inclusive, porque o interessante, amados, é que essas coisas começam sempre em lideranças, em figuras chaves, em figuras que têm expressão, né, na igreja, porque assim, amados, de fato, fazendo uma meia-culpa aqui, eu faço parte disso, eu tenho direito de falar, né? Acho que eu tenho propriedade de falar, porque a liderança é a principal responsável, todos têm sua parcela de responsabilidade e culpa, mas a liderança, ela sempre é a maior responsável pelos mandos e os demandos da igreja, sempre, amados. É por isso que sempre nós seremos mais cobrados, é por isso que sempre nós seremos muito mais
ou seja, por Deus usado para esse movimento benéfico, ou seja, um instrumento do adversário. Essa é a realidade, é dura, mas é essa, porque aquele que não é usado pelo Espírito Santo para edificar a sua igreja, de alguma maneira é usado pelo adversário da igreja, que é Satanás. Não estou falando de possessão demoníaca, não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que o diabo pega o corpo de um pastor, de um pregador, de um ensinador, nesse sentido, porque isso na verdade se dá no campo das ideias, tá certo? A batalha espiritual, que é uma matéria que nós temos na teologia, a batalha espiritual, ela é distorcida no nosso país, porque a ênfase é só esse negócio de extraordinário, né? Então é legião, é demônio... Sobrenatural. É o demônio territorial. Então sempre espiritualiza tudo. Olha, ó o inimigo batendo na porta aí. Quem se tremeu aí, confessa, irmão. Confessa para Deus aí, porque... Você veio falando essas palavras, voltou acho que a segunda matéria. Sim. Lembra aquele pastor do interior que ele leu o livro de Oséias? Acho que até sim. A hermenêutica. É hermenêutica, quando falou adúltera, entendeu? Adultera. Né? Então a liderança, né? Era o pastor. Sem dúvida. Ele achou que Deus... É assim, sempre será, né, irmão Antônio? Porque, primeiro, são as pessoas que formam opinião. São as pessoas que tomam decisões. Então essas pessoas, elas têm muito mais poder de você fazer com que a coisa dê certo e errado. Então somos nós, amados. O culpado somos nós, né? É igual a questão da... todo mundo é responsável, como disse, adulto e etc e tal. Me perguntaram esses dias sobre essa questão mesmo dessas pessoas, mas elas tiveram lá uma pessoa que ensinou errado. Falei, tudo bem, essa pessoa que ensinou errado, a Bíblia diz em Tiago que ela vai sofrer um juízo muito mais duro ainda. Só que por outro lado, cada um de nós temos o acesso ao conhecimento de Deus e ao próprio Deus, pessoalmente, individual, essa questão. Então é por isso que Deus vai nos responsabilizar individualmente pelas nossas atitudes, pelas nossas decisões, né, por aquilo que fizemos. Então a gente não vai poder chegar diante de Deus assim, eu tive lá um mau ensinador, meu professor me ensinou heresia, tudo errado, é por isso que eu desviei e pensei assim. Eu falei, não, você teve a minha palavra, que é acessível a todos, e isso é fruto da reforma, irmãos. Então nesse tempo aqui, por exemplo, quase ninguém sabia ler. Olha só, isso para nós é impensado hoje, né? Então, a gente está falando assim, da maioria da população do mundo não tinha acesso, não sabia ler. Então, a manipulação era muito mais fácil, né? Então, essa meia dúzia que regia o mundo, porque tinha o conhecimento. E olha só como a gente percebe que o conhecimento é algo libertador, é algo decisório para uma vida de liberdade de uma pessoa. Então, hoje também, a semelhança desse tempo de toda a história humana, não é interesse de muitas pessoas que os outros sejam instruídos, que os outros conheçam a realidade, a história, né? Não é à toa que o governo está querendo tirar aí, e vai tirar, a não ser que aconteça alguma coisa extraordinária, vai tirar as matérias do ensino médio, que são matérias que levam as pessoas a raciocinarem, a formar senso crítico, que é filosofia, que é sociologia, que é história. Olha só, amados, vocês acham que é à toa que estão querendo tirar e vão tirar? Vocês acham que o governo está fazendo isso aleatoriamente? Vocês acham que não tem uma intenção muito clara desses governantes que querem fazer do povo massa de manobra? Então é o que acontece aqui nessa época. Essa meia dúzia que tinha, e aliás só os padres e as missas eram celebradas em latim, que não era mais uma língua tão usada assim, né? Ou seja, e não tinha acesso. Então quer dizer, se o líder falasse, a Bíblia diz assim, assim, assado. Deus, a vontade dele é essa. O povo não tinha como questionar, não tinha o que falar. Eles não tinham acesso à Bíblia e nem tinha argumentos para falar, não é assim. Olha, mas você está falando, mas a Bíblia diz assim, assado. Não tinha. Então era meia dúzia, né, que eu estou falando aqui dos líderes mesmo, religiosos e políticos da época, os imperadores, os reis, os próprios líderes religiosos, os padres e papa e tal, eles tinham então aí o conhecimento, e aí fazia com que as pessoas
vivesse da forma que eles queriam. E começou inclusive a Igreja Católica a formular um monte de dogmas, né? Purgatório, indulgência. Então essas coisas, amados, foram incomodando um ou outro líder religioso, um ou outro servo de Deus, que o Espírito Santo mesmo iria gerando esse incômodo neles. Então Deus foi usando em vários momentos da história pessoas-chave para fazer as revoluções. E o primeiro, na página 26, é o John Wycliffe. O John Wycliffe é o primeiro que eu quero destacar aqui, não é o primeiro, tá? Mas é o que eu quero destacar, esse aqui. John Wycliffe, a sua contribuição, sua parcela de contribuição nessa história, ou seja, a gente está falando de pré-reforma, aquilo que aconteceu antes da reforma. A reforma protestante se dá em 1517 com Martinho Lutero, que é um monge agostiniano, né, da Alemanha. Ele é o pivô de toda a reforma, ele é aquele que se destaca, mas teve aqueles pré-reformadores, aqueles que conviveram com ele, foram contemporâneos, a gente vai falar, mas ele é o principal, o mais conhecido, né? Falando em reforma protestante, que dia é hoje, meus irmãos? Dia 27. 27, tá. Então daqui 4 dias comemora-se a reforma protestante. Quem sabia disso? 501 anos. Então só os 3, 4 irmãos? Só? Não sabia a idade, mas... Que foi 1517, 2018, então dá 501. Você contou uma maneira? Sim, eu contei. 500? Eu acho que era que ele contou, então. André, Sim. desculpa. Você falou do Agostinho, você falou que era monge. Qual que é esse? Martinho Lutero. Martinho Lutero, você falou que era Monge agostiniano. Monge agostiniano. No caso era o sobrenome ou no caso era o... Não, monge é um ofício, né? Mas um padre, vamos facilitar o negócio. Um padre da Igreja Católica da Ordem de Agostinho. Ah, tá. Não, você falou monge, eu falei monge, mas tem religião que tem monge. Aí eu confundi um pouquinho. Não, porque os monges, na verdade, a princípio eram cristãos, né? A gente está falando lá no comecinho da história do cristianismo, 500 e pouco, se não me falha a memória, 500 e pouco, isso aí. Os monges foram cristãos a princípio, que eles entenderam que eles tinham que se enclausurar, sair da sociedade, né, para ter uma vida consagrada. Então eles criaram esses mosteiros, esses lugares distantes, onde eles viviam lendo a Bíblia, em jejum, em oração. Então a princípio eram cristãos, né, que eles começaram então nessa ideia de que é uma ideia errada, né? Então é fácil você sair da sociedade, da realidade, para viver essa vida pura, essa vida santa. O desafio é no dia a dia, né? O desafio é no meio da lama você manter a sua essência, né? Embora respingado, salpicado pela lama, mas ali você ser todo dia lavado os pés por Cristo, né? Que pisa na lama, então você tem que ser lavado, só os pezinhos, tá bom? Então o que acontece? E aí a gente às vezes tem essa questão, nossa, mas um padre, né? Mais um monge, mais um... Isso, irmãos, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, mas isso não é católico? Não. A Igreja Católica se apropriou dessas pessoas e desses nomes, arrogando como deles, mas não, são homens de Deus, né? O Santo Agostinho, o maior teólogo que a Igreja já conheceu em toda a história da Igreja. São Tomás de Aquino foi aquele que ele sistematizou a filosofia na teologia, grande homem de Deus. Martinho Lutero, um padre, Jerônimo Savonarola, um padre, e todos eles aqui pertenciam à Igreja Católica no sentido desse sistema organizacional, mas eram homens de Deus, irmãos, salvos, gente que tinha experiência de novo nascimento. Só que a Igreja Católica aqui, ela tinha a hegemonia da religião, né? Então aliás, só tinha a Igreja Católica, é o que predominava. A Igreja Católica, ela regeu o mundo. Nossa, vamos colocar aí pode colocar quase até hoje. Porque perdeu a força, né? Não. Mas tem uma influência grande. Mas não tem, eu digo assim, não tem a força como tinha até um século, não, porque colocava reis e tirava reis. Então, o Papa até 30 anos atrás, ele tinha uma influência um poder de influência muito grande nos países. Hoje, coitado do Papa, o povo não respeita muito não, ele vai, tem trâmite livre lá, vai em qualquer país e fala e tal, mas entre ele falar e as pessoas e os governantes
aderirem, né, é outra coisa. Mas até 30 anos atrás o Papa ainda tinha uma influência muito grande, né, sobre a formulação das leis, as decisões políticas e tal, né? Então a gente sempre teve papas mais e menos influentes, isso é fato, né? Tanto é que nós temos aí esses 3 últimos aí, não influenciam muita coisa não. Mas até o João Paulo VI, né, teve ainda essa grande, era um cara muito Culto, né? não só culto, mas a liderança, né, pessoa muito respeitada. Então vem esses outros aí, são mais massa de manobra da própria Igreja Católica, né, do que uma pessoa que tem mesmo, porque assim, não é um negócio complexo de entender. A gente está falando de geopolítica, a gente está falando de coisas que são muito mais complexas, né? É um negócio assim que... Mas a Igreja Católica se apropriou de Pedro também, né? Porque eles falam primeiro Papa, que a coxa de Pedro, o fêmur, né, está embaixo do Vaticano, na Santa Sé lá. Então exato. Ninguém entra, então eles se apropriaram de São Pedro. Tanto é que, assim, quando eu conversei com um professor de história um dia, na própria escola, e ele desconhecia, por exemplo, que Pedro nunca foi Papa, ele desconhecia a respeito. Tem gente que pensa que a Igreja Católica é a primeira igreja que surgiu. Não é, irmão. Nós estudamos aqui Atos, capítulo 2. É aqui que nasce a Igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana vai nascer em 312 para 313. A gente está falando de 3 séculos, mais ou menos, depois do nascimento da Igreja Cristã. Então a Igreja Cristã nasce em Atos dos Apóstolos, ano 37, mais ou menos, 37, 38, né? Do período aqui, depois de Cristo. Então a gente está falando de quase 300 anos depois que surge essa Igreja Católica Apostólica Romana, mas na cabeça de muitos é a primeira igreja, né? A própria história nas escolas e tal, ela vai trazendo aí essas informações erradas. Mas o que eu quero trazer aqui então é a contribuição dessas pessoas. Então desde o começo da matéria, isso não estranhe lá padre fulano de tal, monge não sei das quantas. A gente está falando de igreja católica, mas tendo esse movimento, porque era os títulos que tinha e a realidade que tinha, visivelmente, era esse movimento. Mas Deus, como foi no próprio judaísmo, embora o judaísmo se tornou a semelhança da igreja católica, um movimento que se desviou da verdade, mas Deus tinha os seus remanescentes. Deus sempre teve, nunca deixou, ele nunca ficou sem testemunha fiel, sem gente sincera. É a impressão nossa, né, que não, o negócio está feio, não tem mais ninguém. A gente começa a generalizar essas coisas, né? Ah, não tem mais pastores sérios, não tem mais igrejas bíblicas, não tem mais... Não, tem, sempre teve, amados, sempre teve. Embora um entulho seja muito, mas se a gente for tirando os lixos, a gente vai encontrando a igreja de Cristo lá, preservada pelo Espírito Santo, homens de Deus, gente sincera, gente regenerada de fato. Aqui é a mesma coisa então, tem lá os homens de Deus, né? Mas essa síndrome de Elias, que eu chamo, só sobrou eu, né? Só sobrou eu, ninguém quer saber de nada. Deus disse, não, meu filho, tem 7.000 contigo. Não dá essa impressão? Está todo mundo errado, só tem a gente. Só a gente se interessa pelo estudo bíblico. Só a gente que está buscando a Deus. Só a gente que prega a verdade. Só nessa igreja não sei o que, nada. Deus, não. Você desconhece totalmente a história e a realidade. Então, sempre houve, amados, sempre haverá. Porque é Deus que faz isso. Este, aqui na página 26, né? John Wycliffe. Este, ao lado de John Hus, talvez seja o maior nome da pré-reforma. Seu ministério teve início em momento difícil na Inglaterra, esta que havia passado por crises devido às guerras que vinham de muito antes. Em 1066, após se libertar dos reis anglo-saxãos, a Inglaterra dava início à formação de sua monarquia. O rei Ricardo I, a gente está falando então 1189 até 1199, ou seja, 10 anos, conhecido como Ricardo Coração de Leão, iniciou uma guerra contra a França, na qual as batalhas eram constantes. Foi substituído por seu irmão, o rei João, sem terra, aí o período, né, que praticou a mesma política. Tudo isso fazia com que os impostos aumentassem cada vez mais, a fim de que, com o dinheiro arrecadado, pudesse custear as guerras. Após a revolta dos senhores feudais em 1215, sendo apoiado pela burguesia, impuseram a Carta Magna ao rei João, que proibiu o aumento de impostos e a alteração de leis. Exceto sob a autorização do Grande Conselho, esse tratado foi violado em 1265 pelo rei Henrique III.
Diante disso, foram impostas mudanças que convergiam para a formação do parlamento inglês em 1295. Nos anos seguintes, a Inglaterra passaria por situações nas quais quem continuava a sofrer era o povo, novidade, né? Que além de tudo isso padecia sob domínio da escravidão espiritual a que o papado impunha às pessoas. E foi nesta conturbada situação que surgiu um homem que defendia os pobres e desfavorecidos e combatia Roma, defendendo os interesses dos camponeses, os quais cada dia confiava mais em suas palavras. Johannes Wycliffe, né? A gente chama de John Wycliffe, os íntimos, né? Chama de John Wycliffe. Ou mais comumente conhecido como John Wycliffe, nasceu em 1324 na Inglaterra, foi educado na Universidade de Oxford, onde alcançou o lugar de doutor em teologia e chefe do conselho que a dirigiam. Em 1371 deixou a universidade para servir a coroa inglesa. Considerado o homem de maior sabedoria e conhecimento de sua época, entrou em luta contra o papado em favor de uma reforma urgente na igreja. Nesta época era 1375. Era padre, e olha só, ele era padre em uma paróquia, em uma pequena cidade chamada de, não vou me arriscar a pronunciar isso aqui, senão sai profecia. Cidade esta que admirava. Condenava o poder papal, só para a gente entender aqui o contexto e os pontos que foi colocado aqui, tá? Então ele condenava o poder do Papa como sendo esse absoluto, esse pontífice, né, que mandava de cima para baixo e ninguém tinha direito de questionar. Qualquer semelhança era coincidência com alguma liderança de hoje. Os frades mercadantes e todo o sistema monástico, né, então ele condenava isso. Não aceitava a interferência do Papa na Inglaterra, esta que já havia em discussão sobre essa intromissão constante. Também não reconhecia a autoridade papal. Uma de suas lutas era por um culto simples, como na igreja primitiva. Olha só, amados, que reivindicação interessante. Numa língua nacional, lembra que eu falei? Questão que ninguém entendia a língua que era celebrada a missa? Isso foi até muito recente, né? O Papa celebrava de costa em latim, aí era complicado. Numa língua nacional onde os ouvintes pudessem ter compreensão do que era dito. Também combatia o luxo, extravagância e frieza com que era feita a missa, para não falar culto. Escreveu contra doutrinas da igreja, dentre as quais está da transubstanciação, ou seja, que a hoste, no momento da consagração, ela literalmente se torna o corpo de Cristo, tá? Isso é doutrina católica, chamada de transubstanciação, né? Então ele combatia tudo isso aqui. Vocês percebem aqui semelhanças, muitas vezes, com o movimento religioso protestante evangélico? Não é? Até que hoje, né? É atual. Essa liderança despótica, esse luxo extravagante, esse culto que tem mais entretenimento e coisas que, sabe, não é de veia cristã, bíblica falando. Então o que ele estava reivindicando aqui é, como eu disse no começo, irmãos, a história se repete. Não tem novidade nenhuma, não. Só muda as figuras, é só as cartas, né, que são diferentes. É só a tecnologia que mudou. É só o paramento. Mas assim, é a mesma essência, é a mesma coisa. É o desvio da verdade. Então o que ele estava reivindicando aqui inclusive hoje, precisa ser reivindicado. A mesma coisa. Voltar à simplicidade da igreja primitiva, esse evangelho simples, puro, que propunha arrependimento de pecados, que propunha centralidade em Cristo, né? Dar acesso ao ensino, às doutrinas bíblicas a todo cristão, a gente chama de discipulado, a essa vida simples desses homens de Deus, que não pode se perder nesses atrativos da vida. Eu estou falando de extravagâncias, de exagero, não estou falando de uma vida digna, não é isso. Né? Que a gente não... Então o pastor tem que viver uma vida miserável, desgraçada, dependendo das migalhas do povo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem que ter um equilíbrio, uma coerência entre a sua mensagem e o seu estilo de vida. Não é? Não cabe ao homem de Deus viver certos estilos de vida. Isso aqui é a denúncia que eles estavam fazendo lá e que hoje a gente sabe que não mudou muito. Então não é. Após tantas lutas, o papado o condenou no concílio eclesiástico, sendo obrigado a calar-se. É o que fazem, né? Então vai. Não tem argumento, nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, me ajudem aí, eu perdi aqui. Deve ser verso 10 ou verso 11, irmãos.
Segunda aos Coríntios, não é primeira não, segunda aos Coríntios, capítulo 13, deve ser em torno de verso 10, alguma coisa aí, me ajudem. Se não for 10, dê um pouquinho para trás, um pouquinho para frente. Ou 10, Coríntios, capítulo 13, 8, 9, 10, alguma coisa assim. Pode ler? 8, né? É o 8 direto. Então, segundo aos Coríntios 13 e 8. Pode. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos regozijamos de estar fracos quando vós estáis fortes. E o que desejamos é a vossa perfeição. Isso. Portanto, Não, era só 8. Só 8, só? É só 8. Só 8. É isso mesmo. Nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. Então esses homens aqui estavam reivindicando aquilo que a Bíblia, que a verdade, ela tem, dá como parâmetro. Então, como não podiam ir contra os ensinos bíblicos, o que fazia? Amordaçava, calava, matava, aprisionava, excomungava, né? Que inclusive até hoje é feito isso. Então, cala essa pessoa de uma maneira ou de outra, isso, o meio não importa, né? E aí a gente encontra aberrações em toda a história da igreja, ou seja, onde líderes religiosos eles tiveram atitudes assim que de longe não se parecia nem um pouco com Cristo, né? Então assim, bom, para a gente se proteger, a gente não pode nada contra a verdade, irmãos. A palavra de Deus ela é absoluta. Se a gente tem a vida baseada nela, se a gente tem as nossas opiniões nas escrituras sagradas, não há como contestar. Vai contestar Deus? Contesta a minha opinião, como um teólogo, como uma opinião pessoal. Eu sou contestável, mas a Bíblia não. A Bíblia não tem como. Você está combatendo contra o próprio Deus, e aí não tem como. Você ir contra a verdade? Não dá. E eles quando apresentavam a verdade de Deus, a gente vai ver em Martinho Lutero ele formulou as 95 teses, refutando todos esses dogmas da Igreja Católica. O que a Igreja Católica pôde fazer? Perseguir e tentar matá-lo, que não tinha argumentos. Não tinha. É Bíblia, amados. Eu me lembro em uma reunião de obreiros que eu estava, e situações lá, e eu falando, irmãos, mas a Bíblia diz assim, amados. Mas a Bíblia diz assim, amados. Até que uma hora, o pastor que presidia a reunião, pasmem, e eu fiquei assim, estupefato, na ocasião, porque ele disse assim, irmão, esquece a Bíblia um pouco. Ele falou assim, esquece a Bíblia um pouco, porque eu falei, cada atitude que ia ser tomada e decisão, eu falei, não, mas a Bíblia diz assim, ó, mas a Bíblia diz assim, quer dizer, não teve, fazer o quê? Eu falei, não, esquece a Bíblia um pouco, quer dizer, vamos reger aqui do jeito que a gente quer reger, né? Deixa a Bíblia um pouquinho. E eu falei, como? What? Como? Então, você está pedindo para eu deixar a minha regra de fé e prática, a bússola da nossa vida? Olha só, amados, então não podia, mas não podia. A Bíblia, né? Outra ocasião lá em outra reunião de obreiro, uma situação que se apresentou, eles queriam resolver de uma forma, eu disse, olha, a Bíblia diz que se resolver desse jeito vai dar errado. Não sei que tem, é aquele negócio da experiência, né? A gente manja, a gente é obreiro, a gente está aí 200 anos na igreja, a gente prega e tal, não sei o que, vamos reger aqui. E não confia na palavra, que é o que a gente está estudando aqui em toda a história. Pessoas que deixaram de confiar nas escrituras sagradas para reger a igreja segundo o seu bel prazer, a sua vontade, a sua imaginação fértil de a gente vai fazer a igreja do nosso jeito. E aí o que acontece? Deu o que tinha que dar, porque a Bíblia, a verdade vai acontecer. Então não fizeram daquilo que a Bíblia diz, não é que eu disse. Eu só citei o texto, falei, ó, a Bíblia diz isso aqui. Né? Acho que era até Provérbios 29, 29, ou 19, 19, alguma coisa assim, se vocês puderem achar, inclusive. Ou é 29, 29 ou 19, 19, de Provérbios. E vai dizer que se o homem colérico se você livrá-lo, né, das consequências, 19, 19, Davi, aí ó, e ler Bíblia ajuda a gente na aula, 19, 19, quem livrar o homem colérico, ele vai praticar novamente, leia aí meu amado. O homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Está aí, amado. A Bíblia não está dizendo a causa e a consequência do negócio? Eu falei esse texto. O que fizeram? Foram livrar o homem de grande ira das consequências, que seria, no caso, uma certa disciplina lá. Fizeram, confiaram, mandaram lá uma comissão na casa do cidadão, aparentemente resolveu. 2 semanas de novo, vai estar de novo o presbitério se reunindo para resolver a situação do cidadão lá, né? E aí foi a deixa que eu tive, né? Não, mas vamos resolver aqui. Eu falei, não,
Isso aqui nunca vai se resolver. Sabe por quê, meus amados, meus colegas de ministério? Vocês não confiam na palavra de Deus. E aí, um silêncio na sala, né? A verdade colocada. Eu falei, vocês não confiam na Bíblia, vocês não confiam na palavra de Deus, vocês querem reger a igreja do jeito de vocês. Por aí vai. É, quase que eu fui também. Acho que eu fui descomungado. Ô, meu, vocês não têm noção do que foi minha vida. É sério, mano, não tô brincando não. Já tô te dando a benção, pode ir para outra igreja. Tá abençoado. Não, não fui cabeça não, pode. Não foi não. Tenho certeza. Queridos, e essas pessoas, o John e o Cliff, então ele começou a contestar, né? Vamos continuar a leitura, que eu acho que vale a leitura aqui, rapidinho, e eu vou já trazendo alguma coisa extra material. Após tantas lutas, vocês estão acompanhando a leitura aí? Após tantas lutas, o papado o condenou no concílio eclesiástico, sendo obrigado a calar-se. No entanto, isso não resolveu, pois ele continuou as denúncias e trabalhou intensamente distribuindo literatura cristã. Aqui que está a contribuição dele, tá? O concílio ainda assim permitiu que voltasse à sua paróquia, onde produziu o maior de seus trabalhos, a tradução do Novo Testamento do latim, da Vulgata, né, para o inglês, terminando em 1380. Após o término, fez cópias manuais, olha só, manuscritos, e começou a divulgá-las, sendo ajudado por seus discípulos, os irmãos Lollardos, que se vestiam como mendigos e dependiam de esmolas. Quase a semelhança daqueles franciscanos, né? Eles pregavam o evangelho através da tradução de Wycliffe. Os Lollardos se tornaram numerosos e quando Wycliffe iniciou a tradução do Velho Testamento, eles ajudaram, terminando no ano da sua morte, em 1384. Morreu muito idoso, deixando herança sem valor monetário, mas de grande valor espiritual e ideológico. Seus discípulos, que cresciam a cada dia, foram duramente perseguidos pelo rei Henrique IV e Henrique V, até serem exterminados. Em 1382, sofreu uma embolia que não o permitiu continuar seu trabalho, mesmo com dificuldade. Em 1384, foi vítima de uma outra embolia e que lhe foi fatal. Após 31 anos de sua morte no concílio de Constança, foi declarado herege. Olha só. Seus ossos foram tirados da sepultura, queimados e suas cinzas lançadas no rio Swift, numa tentativa papal em dar fim ao homem que, mesmo depois de morto, influenciava tantas vidas através de seus escritos. Qual foi a contribuição principal de John Wycliffe? Pegar então a Bíblia no latim, né, na Vulgata latina, e traduziu para o inglês, ou seja, a língua do povo. Então ele trouxe essa acessibilidade às escrituras sagradas ao povo, que não tinha até então. Então aqui é o grande legado. A primeira tradução, amados, para a língua do povo. Foi o que Martinho Lutero posteriormente fez também. Traduziu na língua do povo, ou seja, deu a Bíblia ao povo. Isso é libertador. Isso é um grande avivamento. Já pensou, amados, se nós conseguíssemos fazer isso, aos cristãos terem acesso no sentido de terem as verdades bíblicas na compreensão, eles não seriam manipulados jamais, viveriam uma vida cristã muito mais adequada, né? Então a gente percebe que John Wycliffe trouxe essa contribuição. John Hus, que é contemporâneo dele, está aqui, ó. A Boêmia, a região jamais... A Boêmia e região jamais foram as mesmas depois de John Hus. Nascido em 1369 na cidade de alguma coisa na Boêmia. Hoje, como? Rosnik. Olha aí, varão. Com sotaque e tudo. Alemão. Rosnik. Tá bom. Na Boêmia. Hoje, República Tcheca, foi um dos homens mais convictos e determinados da pré-reforma. Eu vou resumir aqui, tá? Para a gente não prolongar, pegar só essas contribuições, essas figuras. Então, a semelhança de John Wycliffe, ele começou também a contestar toda essa estrutura papal, todos esses dogmas, e, final das contas, como todos os outros tiveram, ele foi condenado como herege, só que agora foi colocado para ser queimado, que é o que a igreja passou a fazer com muita frequência, aqueles que se opunham a ela. Então, você se opõe à igreja católica, queimado, vivo, acabou, né? É a Santa Inquisição, que foi então estabelecida pela igreja católica durante alguns séculos. Então, John Hus, 1416 aproximadamente, 1416, ele diz aos historiadores que ele era feio esteticamente, parecia um ganso, né? Tanto é que a palavra Rus, na língua dele, a tradução é ganso, né? Então, seria João o Ganso, tá? Para a gente
entender melhor aqui. João o Ganso, ele é conhecido como João o Ganso, porque o seu aspecto era feio mesmo, parece a cara de um ganso. E aí, para ser queimado, então, naquela pira que colocaram ele, pelo Espírito Santo, ele profetiza ali. E a profecia dele é o seguinte: hoje vocês estão matando um ganso, tentando calar a sua voz, mas daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne, que vocês vão perseguir e tentar calar, e vocês não vão conseguir. E ele foi queimado ali cantando louvores a Deus, diz a história. 101 anos depois, 1517, Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero, um homem bonito inclusive, e ele tinha um brasão, sua insígnia. Nesse brasão tinha um cisne. Olha só, amados, é Deus na história, não é? Onde Deus levanta então esse homem, né? Com a delicadeza e a beleza de um cisne, onde todo o Império Romano, a gente está falando de um mundo bélico, econômico, financeiro, perseguiu um homem, tentando matá-lo, e não colocaram a mão nele, porque Deus assim levantou este homem. Olha só, amado, a gente está falando de uma história que Deus está aqui no controle do negócio, que é a fúria dos homens, né? A fúria do inferno não é páreo para parar a igreja de Cristo na história. Eu acho interessante isso aqui. Deus se mostrando o Senhor da história e o Senhor da sua igreja e quem rege esse mundo aqui. Então eu acho muito interessante. O John Hus trouxe aqui essa contribuição, e aí tem essa profecia que ele declara no ato da sua morte, né? Página de número 28. A gente já está falando aqui então de 100 anos, aproximadamente 100 anos depois. Um padre surge na Itália, chamado de Girolamo Savonarola. Aportuguesando seria Jerônimo Savonarola. Então Jerônimo Savonarola, também conhecido aqui, já diz aqui, né? Nasceu em 14 de setembro de 1452, no Ducato de Ferrara, Itália. Desde garoto tinha interesse pelas coisas espirituais, movido pelo desejo de fazer a vontade de Deus. Decide ingressar na Ordem dos Pregadores de São Domingos. Foi professor de teologia na cidade de Bolonha, onde se destacava por suas pregações. Era o João Batista de sua época. A convite de Lourenço de Médicis, que era o administrador da cidade de Florença, em 1490, Savonarola se mudou para lá. Florença era uma das principais cidades em que o movimento renascentista se desenvolvia. Lourenço de Médicis também incentivou e patrocinou a criação de escola filosófica neoplatônica. Também se destacava na pintura e foi de Florença onde surgiu a técnica de pintura a óleo. E onde surge, né, o Leonardo da Vinci, esses pintores aí famosos. Também se destaca a pintura de... já li isso aqui. O convite de Médicis foi devido ao conhecimento e à eloquência de Savonarola, que traria à cidade ganho na área da teologia. Vou resumir também aqui. Ele começou então, como ele era João Batista, o que João Batista fez lá na sua época, Marcos? Denunciava os pecados dos governantes, não é? Então, não é lícito possuir a mulher do teu irmão, raça de víboras, seus líderes religiosos e tal. Então, a semelhança de João Batista, esse profeta, aliás, a semelhança de todos os outros pré-reformadores, eles falavam a respeito da vida extravagante. Os padres lá, os bispos, viviam assim nas tabernas, prostituição, enchia a cara, né? E eram os líderes da época. E ele começou a denunciar essa vida extravagante, né? Que eles não eram homens de Deus, não representavam Deus e tal, mas ele estava mexendo na caixa de marimbondo, né? Como todos os outros. Então, essa liderança vaidosa, inquisitora. Então, ele viveu, ele é contemporâneo, viveu na mesma época que Martinho Lutero, só que ele na Itália e Martinho Lutero na Alemanha. O que a gente percebe aqui? O Espírito Santo então estava pontualmente em alguns lugares do mundo, levantando esses homens que não tinham contato. Só para a gente perceber que tudo isso é movimento de Deus, amados. Não é uma iniciativa humana, não foram líderes que se reuniram, não é um concílio de pessoas que falaram, não, vamos combater o que está de errado. Não, é o Espírito Santo usando essas pessoas. Eu acho interessante que, se não todas, né, a maioria, se não todas, eram homens que eram professores, catedráticos, né, gente preparada no sentido acadêmico-teológico, que foi usado pelo Espírito Santo. Olha só a importância que se tem de homens que conheçam a verdade bíblica,
que sejam hábil, como foi Esdras, né? Versado na lei, que entendam das escrituras sagradas. Então, porque a gente tem a ideia assim, não, essas pessoas muito acadêmicas, essas pessoas eruditas, eu acho que elas não são usadas por Deus, né? É preciso ser ignorante, é preciso conhecer menos, vida de oração apenas basta. Não, amados. Em toda a história da igreja, desde lá dos apóstolos inclusive, entre Pedro e Paulo, quem foi o mais usado por Deus nesse sentido de uma revolução? Paulo. Inclusive Pedro escreve 2 cartas, Paulo 13. Paulo traz a espinha dorsal do cristianismo, as doutrinas principais. Paulo é aquele que é inigualável, irmãos, nesse sentido, expositor. Quer dizer, mas compara Pedro, um simples pescador. Nós não estamos falando aqui se Deus podia usar um outro. Deus usa, irmão, não é essa a questão. A questão não é essa. Agora, claro, quanto mais ferramentas adquirimos, mais o Espírito Santo terá em nossa vida, né, ferramentais para nos usar. É fato de Deus. Não, você estava falando isso aí, e eu me lembrei que assistindo o Bibotal, que o Bilbo falou sobre que essas divergências de Deus usar um e usar outro, mais ainda por causa da sua sabedoria e tal. Ele falou uma coisa que me deixou muito chocado, infelizmente, né? E um pouquinho triste, porque ele falou assim que as pessoas querem que Deus use, mas elas não querem se preparar para Deus usar, entendeu? Antes Deus usou sim as pessoas antes, mas não tinha o conhecimento ou a facilidade de se ter o conhecimento como tem hoje. Infinitamente. Então, ele falou assim que Deus nunca vai nos usar nas nossas preguiças e deixando de lado nossas responsabilidades. Se nós temos a facilidade, temos a responsabilidade e a obrigação, sim, de aprender. Em cima disso, Deus vai nos usar. Sem dúvida. Eu não tenho dúvida, amados, que quanto mais condições nós tivermos, quando eu falo assim, mas isso não é recurso humano? Mas é recurso humano. Deus trabalha por 2 vias, pela via sobrenatural e pela via natural, né? Deus tem 2 mãos, uma que trabalha com barro aqui na terra e outra que envia o seu Espírito lá do céu. Deus, e aliás, o próprio Gesiel Gomes, conhecido aí no meio pentecostal e assembleano especificamente, Gesiel Gomes, ele tem uma fala muito interessante, que ele diz que o profeta de Deus trabalha com as 2 mãos, uma para o alto, trazendo os milagres, as curas, né, as revelações de Deus, estão lá do alto, e cavando aqui na terra, trazendo aqui os recursos e os conhecimentos humanos, junta isso aqui e dá para o povo. Olha que coisa interessante. Então o homem de Deus, ele precisa entender que Deus, ele quer usar o homem em todas as possibilidades dele. Naquilo que concerne a sua humanidade, é o homem que é responsável por buscar isso. Naquilo que concerne aquilo que é extraordinário, é Deus que realiza isso. Mas no final das contas, é Deus que opera tanto querer quanto efetuar, né? Agora, fato, amados, o Paulo tinha muito mais recurso para ser usado pelo Espírito Santo. O Pedro, menos. Deus usou os 2? Claro que sim, em dimensões e alcance diferente. Então esses homens aqui, eles eram professores universitários, eram eruditos, eram catedráticos, eram gente, à semelhança de Paulo, culturalmente falando, preparadíssimos. E foram essas pessoas que foram usadas por Deus, nesse sentido de embate, nesse sentido de estar na infantaria, lá no campo de guerra mesmo, né? Enfrentar essas lideranças e essa ideologia, como eu disse, da batalha espiritual. Amados, a questão se dá no campo de argumentos, poder de argumentos, tá certo? Então é preciso ter conhecimento bíblico. A gente percebe aqui, vai surgindo, porque até então o que acontecia? Até então o povo era manipulado, havia essa chamada ignorância da população mundial, não tinha informação e o ignorante é manipulado, nem percebe que acha que o que ele pensa é o pensamento dele. Eu já disse para vocês, os nossos pensamentos muitas vezes não são os nossos pensamentos, são os pensamentos daqueles que querem que pensamos os pensamentos que eles pensam, entendeu? Tudo é pensamento. Não, eu vou falar devagar aqui, que não é, olha só, os nossos pensamentos, vocês acham que é fruto de uma resolução a partir de uma compreensão
da convicção, da vontade de Deus pelas Escrituras Sagradas? Que fomos pelo Espírito Santo assim convencidos? Muitas vezes não. O fruto daquilo que pensamos deriva, na maioria das vezes, de pessoas que querem que pensamos os pensamentos que elas pensam. Escrevem livros, trazem pregações, não é? Não é um resultado de uma relação com as Escrituras, e sim de pessoas que vão nos formando. Isso é uma verdade inevitável, uma realidade inevitável. A questão é, essas pessoas que estão nos influenciando, que estão nos fazendo pensar aquilo que elas pensam, essas pessoas pensam os pensamentos de Deus ou pensam os seus próprios pensamentos? Não é filosófico, isso aqui é uma realidade. Então nós somos formados, ninguém é original, ninguém vem com um chip neutro e ele aprende de Deus do céu, não, amados. Nós somos de fato, em todos os momentos da nossa vida, tem digitais de muitas pessoas em nós. Se olhar para a nossa vida, para a nossa personalidade, para o nosso caráter, para o nosso temperamento, para quem nós somos, vai enxergar um monte de digital, ou seja, impressões das pessoas em nós. Não foram os teus professores que te fizeram pensar um monte de coisa que você pensa e tem como convicção da tua profissão? Não é o teu professor hoje que te influencia, Davi, nas postagens? Não é? Não é? Então assim, tem gente que me influencia. Então nós todos estamos nesse balaio que não dá para escapar dele, amados. A questão é essa, né? Então aqui nasce a chamada renascença, é onde nasce esse aflorar agora da cultura. Aqui começa a prensa a impressão, né? É prensa mesmo, de Gutenberg, ou seja, não se imprimia livros, era tudo manuscrito. Há uma revolução enorme agora. A prensa de Gutenberg vem para trazer essa revolução de produção de livros. E aí surge justamente nessa época em que a Bíblia ia ser distribuída, ia ser dada na mão do povo. Então a revolução, olha Deus regendo a história, mano, usando uma pessoa que aparentemente nada a ver com a história, né? Mas tem tudo a ver, lógico. E aí começa então essa renascença, o aflorar o iluminismo começa agora a surgir aqui, ou seja, esse valor à cultura, ao estudo, né? Os intelectuais, os artistas. Parece que agora essa época de trevas, que é conhecido esse período da Idade Média, a Era das Trevas, agora começa a iluminação do entendimento, né? As pessoas surgindo agora e formulando as suas ideias e não sendo mais manipulado como era antes por toda essa liderança. A ignorância vai dando lugar agora à verdade e à iluminação bíblica. É interessantíssimo esse movimento aqui. Então aqui começa, na verdade, amados, a ação de Deus de uma maneira mais incisiva para trazer essa reforma através do conhecimento bíblico, amados. O grande avivamento que é conhecido na história não vem nessa época. A reforma não traz esses avivamentos de cura, de grande colheita de almas, de batismo com o Espírito Santo, esse movimento todo que a gente vai ver que é 1700 e alguma coisa, quase 200 anos depois. Aqui começa com as Escrituras Sagradas, a semelhança lá de Neemias, capítulo de número 10, onde o grande avivamento no Antigo Testamento não foi com Elias, não foi com os profetas, foi com trazer novamente as Escrituras ao povo, as Escrituras sendo expostas ao povo, a sede das Escrituras que o povo pediu para o Neemias, dá-nos a lei de Moisés. Olha, irmão, o grande avivamento começa com a sede de cada cristão pela palavra de Deus. Aqui começa o grande avivamento. Não é nem nos movimentos de oração em si, lógico que acompanha também, mas os grandes avivamentos em toda a história, Antigo e Novo Testamento, e a história que nós temos, essa história que nós estamos discutindo, 2000 anos, sempre foram a partir da volta às Escrituras. Então é por isso que eu digo, no nosso país, a igreja do jeito que está, o remédio que teria para tudo isso não é nem começar a orar. Claro que a oração sempre vai ser bem-vinda, necessária, pertinente. Mas, amados, para corrigir todas essas aberrações que nós temos no movimento da igreja cristã evangélica no Brasil, é voltar às Escrituras. É começar a pregar o Evangelho nas igrejas evangélicas. Né? É começar aos pregadores a pregar a Bíblia, a começar a ensinar as Escrituras nas escolas dominicais, nos cultos de doutrina.
é trazer novamente a centralidade das Escrituras para o culto bíblico. É dar ênfase e prioridade à Bíblia Sagrada nos ajuntamentos cristãos e parar desses entretenimentos, amados. Dessas coisas fúteis, dessas coisas humanas que estão preenchendo de vazio essas pessoas vazias que enchem as igrejas evangélicas, né?